O que é um filme de incel? Aliás, o que é um incel? Você gosta de algum desses filmes que eu vou falar? Se você gosta, isso é um problema? Calma que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre filmes de incel, sobre o que esses filmes representam na nossa sociedade e muito mais. Então fica aqui comigo porque a nossa jornada começa agora. Eu confesso pra você que eu me senti um idoso fazendo esse vídeo. Recentemente eu resolvi embarcar nessa jornada de assistir todos os filmes que são considerados filmes de incel, só que antes de falar um pouco sobre toda essa experiência, o que tudo isso significa pra nossa sociedade, eu acho que eu preciso contextualizar você que tá assistindo. Porque se você, assim como eu, é presente na internet há uns 10 anos mais ou menos, quando o ápice da linguagem online era aqueles memes antigos de trollface, é provável que você se perca um pouco. Então eu preparei aqui um glossário, olha só, vamos conferir. Pra início de conversa, um incel, resumidamente na teoria, é um celibatário involuntário. Na prática, na maioria dos casos, é um cara que odeia mulheres porque foi rejeitado por elas em algum determinado momento da sua vida. Ele entra numa viagem particular de achar que ele foi rejeitado porque ele era legal demais. E, consequentemente, as mulheres apenas querem os caras que não prestam. Nossa, isso é tão 2010, né? Enfim, o ápice da síndrome do cara legal levadas às últimas consequências. E, aliás, essa semana eu vou fazer um vídeo sobre essa síndrome do cara legal que foi inspirada pelo filme 500 Dias com Ela. Então já segue aí pra conferir mais conteúdo de qualidade como esse. Inicialmente, os incels eram só uma piada na internet. Até que muitos casos de tiroteio nos Estados Unidos foram impulsionados por fóruns habitados majoritariamente por esse tipo de pessoa. A situação ficou mais complicada ainda quando a gente notou e descobriu que 70% das vítimas, em média, eram mulheres atingidas nas escolas. Felizmente, a grande maioria ainda é só troll de internet que fica usando uma linguagem meio bizarra que vai fazer parte aqui do nosso glossário, tipo macho sigma, que supostamente significa um homem que não precisa de aprovação, que faz o que quer, que não se rebaixa a ninguém, principalmente a mulheres, que é o meu oposto, assim, eu sou gado demais, se a mulher quiser bater na minha cara, eu deixo, por favor, eu até peço por favor. E tem o tal do Red Pill, inspirado no filme Matrix, que é supostamente alguém que não segue tendências convencionais da sociedade. No final das contas, todos esses caras na vida real vão trocar meia palavra contigo, depois vão travar e vão embora pra casa. Enfim, vamos falar dos filmes, beleza? E já deixando aqui o recado, se você curtiu esse tipo de conteúdo, esse formato, já se inscreve aqui porque eu tô trazendo vários vídeos por semana, sempre com os recortes diferenciados, então vambora. Enfim, começando com ele, o mestre absoluto dos filmes incel e também responsável pela origem de vários termos na comunidade, Matrix. É interessante a gente começar com Matrix justamente para entender que as obras adotadas por essas pessoas não têm nenhuma culpa nisso. Matrix é um ótimo filme. As pessoas apenas fizeram uma ressignificação equivocada e mal entendida de Matrix. Porque Matrix é um filme dirigido por duas mulheres trans que já declararam algumas vezes repudiar comportamentos conservadores, neoliberais, anarquistas, machistas ou qualquer dessas baboseiras que essa galera defenda. Tanto que recentemente uma das irmãs que dirigiu Matrix, uma das irmãs Wachowski, apareceu no Twitter xingando o Elon Musk, porque o Elon Musk falou alguma coisa de nossa, escolha a pílula vermelha, e ela falou algum palavrão lá contra ele, e os incel ficaram chorando, tipo, você não pode fazer isso com o Elon Musk, o nosso ídolo. Enfim. E não apenas isso, as próprias já falaram algumas vezes sobre como Matrix é um filme com intenções políticas, que vai contra o que essa comunidade acredita e defende. No entanto, mesmo assim, Matrix foi adotado na comunidade incel porque seu ponto principal é de um cara que acorda de uma realidade que os outros não veem. O Neo é, acima de tudo, o grande escolhido para liderar a revolução e acordar as pessoas do seu coma transitório. E é exatamente assim que os incels se enxergam dentro da sociedade. Pois é, eles acham que eles são os salvadores da pátria, que estão acordando para uma nova realidade só porque eles odeiam mulheres. Essas pessoas realmente acham que odiar mulheres é uma espécie de percepção da humanidade que os outros não possuem, que eles estão lutando para acordar todo o restante das convenções sociais que destroem a sociedade, xingando mulher na internet. Um outro filme muito popular na comunidade incel, por exemplo, é Taxi Driver. E aqui a gente já tem uma ligação mais clara e objetiva, porque o próprio protagonista do filme, Travis, se encaixa um pouco dentro desses padrões, dadas as devidas proporções. Isso porque Taxi Driver fala sobre o motorista de táxi completamente esmagado pela própria solidão e constantemente delirante e desiludido com a sociedade. Isso só se intensifica quando a presença feminina entra em jogo e ele se sente ainda mais rejeitado socialmente, tornando-se assim uma espécie de anti-herói que tenta derrubar os pilares das convenções sociais. Só que de verdade, existe um motivo, existe uma argumentação aqui pra isso, sabe? Dito isso, eu não acho errado ressignificar esse personagem como uma representação de como são os ideais e percepção dos incel, porque faz sentido de acordo com as percepções que essas pessoas têm do que é a sociedade pra elas. Então elas vão ver esse cara como um herói constante e não como um anti-herói. Muitas pessoas podem achar
achar que ser um anti-herói e ser um herói são a mesma coisa. Mas a diferença tá justamente na moralidade. O cara literalmente perde a moralidade dele em vários sentidos. A agressividade dele perante as mulheres no filme é posto pra nós não como um ato heróico, mas como um ato problemático, mesmo que a sua própria figura acabe tendo uma jornada do herói por si só. Só que essas pessoas pegaram as atitudes cometidas pelo personagem, que são ruins e problemáticas, e trouxeram à tona como se fosse algo digno de ser glorificado, de ser imitado, reproduzido. Outro exemplo disso interessante é Coringa. Quando Coringa foi lançado, essa mesma polêmica ressurgiu. Mas eu sinceramente acho que Todd Phillips, diretor do filme, não se preocupou tanto em fazer um personagem ambíguo quanto Martin Scorsese, diretor de Taxi Driver, mesmo colocando claras referências ao próprio Taxi Driver. O ponto levantado na problemática de Coringa é que, por exemplo, era um personagem que foi passado pra gente como alguém que decidiu se levantar contra as injustiças da sociedade. Isso não é verdade. Ele não simplesmente decidiu se levantar e agora ele é um herói. Não, ele é fruto, tudo bem, ele é fruto de uma sociedade que o tratou e o reprimiu dessa forma, mas ele é um fruto vilanesco. Assim como vários assassinos são frutos de uma sociedade reprimida, isso não torna eles menos vilões ou menos assassinos, porque tem um motivo por trás. Outro filme extremamente importante nessa concepção é Psicopata Americano. E nele a gente talvez tenha um dos maiores casos de mudança de percepção ao passar dos anos nessa lista. Porque Psicopata Americano nos conta a história de Patrick Bateman, um empresário de sucesso que secretamente alivia sua tensão sendo um psicopata com síndrome narcisista. Analisando o filme e a conexão com os incel, eu acredito que essa galera adotou o Psicopata Americano por ele simbolizar superficialmente o sonho americano. Um homem bem-sucedido, com um corpo definido, com uma rotina estética em dia, que se cuida e se ama apenas pra si, e não pra agradar nenhuma mulher. Porque no meio do percurso ele acaba meio que matando mulheres também, então tanto faz, né? O que essas pessoas não perceberam nisso tudo é que o filme é uma grande sátira a como os homens projetam em outros homens tudo que eles querem ser, numa espécie de desejo quase homerótico assim. E aí o que acontece é que eles olham pro Patrick Bateman e falam, nossa, literalmente eu, quando na verdade eles estão jogando LOL e dando soco na parede quando perdem na ranqueada. E se alguma dessas pessoas realmente vissem o filme até o final, talvez elas desistissem dessa projeção, mas aí eu não vou contar o porquê, porque eu não quero dar nenhum grande spoiler do filme. Então, querido amiguinho, você não é o Patrick Bateman, nem se você considerar o final do filme, porque mesmo sendo quem ele é, o Patrick Bateman ainda tem uma vida profissional e casual ativa. E agora olha só que loucura, de Psicopata Americano, filme com homem sarado, pegador, assassino, metrosexual, a gente vai pra Scott Pilgrim contra o mundo. A prova definitiva de que esse filme é considerado incel e isso é uma loucura é a distância entre esses dois exemplos. Então, ou a comunidade errou ao adotar esse filme, ou as pessoas erraram ao atribuir esse filme a pessoas incel. Porque Scott Pilgrim é o maior gado de mulher de cabelo colorido que o mundo já viu, cara. E são justamente essas pessoas que os homens incel odeiam. Scott Pilgrim é a história de um cara que luta contra todos os ex-namorados de uma moça só pra poder ficar com ela no final. Tem coisa menos incel do que isso. Como pode em algumas circunstâncias isso representar um homem incel que odeia mulheres? E aí que eu acho que entra a presença de filmes como Her ou 500 Dias com Ela, porque são ambos filmes sobre homens que acabam tendo grandes desilusões amorosas. E na minha opinião, essa comunidade colocou esses filmes como algo simbólico a eles, mas como se fosse uma história de origem, sabe? A origem dos incel. É como se eles apontassem pra esse filme e falassem, veja só, hoje eu sou frio e calculista por causa dessas mulheres que um dia quebraram meu coração, que não sabem valorizar um homem legal, sendo que novamente falta aqui uma percepção apurada de entender que a Summer de 500 Dias com Ela e a Samantha de Her não são vilões nessas histórias. Elas são apenas lados diferentes. A Summer não queria algo com o Tom, e embora não tenha sido uma pessoa responsável com ele também não foi muito responsável com ela. É uma história de amor de pessoas que não conseguiram fazer dar certo, simples. A Samantha de Her era literalmente o sistema operacional. O Theodore ficou triste porque queria dela uma exclusividade que simplesmente não fazia parte da sua programação. Então quem sabe se você assistir esses filmes com a mentalidade certa, pode até ser útil para que você não odeie mais as mulheres, e sim, entenda que às vezes as coisas não são simples como parecem. Talvez você nunca tenha se relacionado porque você não consegue entender que um relacionamento não é preto no branco desse jeito. Outros filmes entram na lista por ter protagonistas mentalmente estáveis ou machucados em diversos sentidos, como Donnie Darko, que apresenta pra gente um adolescente que não se encaixa socialmente, ou Blade Runner, que nos mostra um homem cansado que alivia suas dores sob os cuidados de uma mulher virtual que está ali para cuidar dele. E eu até entendo essa presença aqui de Blade Runner, né, porque tem essa mulher virtual, que é a Ana de Armas, que é maravilhosa, que tá cuidando dele, e é uma parada quase um negócio meio maternal, assim, né, e os incels têm um pouco dessa coisa, eu odeio todas as mulheres, menos a minha mãe. Então eles não querem uma namorada, eles não querem uma esposa, eles querem uma cuidadora, sabe? Pois é, o que a terapia não faz na vida das pessoas, né? Enfim. Pra finalizar a nossa lista, eu acho interessante falar sobre Clube da Luta, que é um capítulo à parte de como um filme pode ser completamente deturpado se você tentar o suficiente. Em Clube
Clube da Luta nós temos um homem insone, delirante e novamente sem tato social. É uma recorrência bem grande aqui nesses filmes, né? Até que ele conhece o Tyler, que é tudo que ele sempre quis ser. Determinado, aventureiro, bonito, definido, faz sexo com as mulheres apenas por diversão e usa da luta como uma maneira de transgredir a sociedade. Mas se você olhar só com um pouquinho de atenção e nem precisa muito, você vai perceber que o Tyler é uma crítica ao ideal masculino na sociedade capitalista. Ele é o homem que se livrou das amarras, que se elevou a um ponto novo da sociedade, que percebeu que a selvageria é o único modo de ser livre, que tem grandes discursos, que é um líder nato, que faz o que quiser, que conquista quem ele quiser. E o protagonista do Edward Norton é alguém que projeta tudo isso nele por ser o contrário, por sonhar tanto em ser aquilo, mas não conseguir que ele precisou. Bom, você sabe, eu não vou dizer o final também, mesmo que quase todo mundo já tenha visto. Eu não gosto de falar o final dos filmes. E na minha opinião, o filme é uma obra excelente, com uma cena final arrebatadora, uma narrativa super interessante. Mas a questão aqui é você pegar um personagem que serve como crítica e passar a reproduzi-lo. E Clube da Luta talvez seja o ápice pra essa galera, porque ali eles têm o Edward Norton, que é a representação do que eles são, pessoas descoladas socialmente, e o Tyler Durden, o Brad Pitt, que é o que eles enxergam ser. Então é um exemplo bem bacana, porque eles olham pro Edward Norton e eles veem o que eles são de verdade. Mas eles olham pro Tyler e eles pensam, não, eu sou isso aí na verdade, eu quero ser isso aí, né? Enfim, resumidamente, o que a gente percebe analisando as coisas em comum de todos esses filmes é que a maioria foi interpretada de uma maneira equivocada por essas pessoas, porque elas projetaram em personagens feitos como crítica tudo o que elas queriam ser, e passaram a achar então que ser aquilo era um exemplo e não um problema, como é apontado na maioria dos filmes. A gente também percebe que quase todos os filmes, com algumas exceções, são do final dos anos 90, do início dos anos 2000, que foi uma época muito peculiar e importante para o cinema. Foi o início da popularização da internet, foi uma mudança de consumo nas narrativas, e também o início de uma era que deu voz para as pessoas que antes se viam como caladas, como escondidas na sociedade. E também uma época onde as narrativas ainda estavam no início dessa trajetória de retratar ambiguidades. O fato da gente ter poucas obras atuais nesse nicho do incel é porque hoje as críticas ou até mesmo reimaginações não abrem tanto espaço assim para interpretações equivocadas como essas, salvo em raras exceções como Coringa, por exemplo. Então eu quero saber o que você acha sobre esse assunto todo. Deixa aqui nos comentários se você curte algum desses filmes, qual a sua opinião sobre esse assunto da comunidade incel, se você já passou por algo relacionado a isso na sua vida, especialmente se você é mulher, né? E não esquece de se inscrever aqui para mais vídeos e de me seguir também no TikTok e no Instagram, tá tudo aqui na descrição, onde eu faço conteúdos exclusivos e diferentes todos os dias. Já somos mais de 300 mil pessoas nessas duas redes e gostaria muito que você fosse mais uma delas, importaria muito pra mim. Então até o próximo vídeo, não se esqueça de sugerir que outros vídeos e que outros assuntos você quer ver aqui nos comentários. Até a próxima aí, tchau, tchau.